Começando mais um vídeo, que eu nunca sei muito bem como começar vídeos. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre a diferença entre arte e design. Trazer essa reflexão, esse debate polêmico, um pouco batido também, porque muita gente já falou sobre isso, mas é uma reflexão que vez ou outra eu sempre me pego fritando minha cabeça pensando nisso, porque essa é uma pergunta sem resposta, assim como várias outras perguntas. Eu acho que a gente tem que se contentar com o fato de que ela não tem resposta, sabe? Para essas perguntas que a gente não tem resposta, eu acho que é interessante a gente refletir. Então, vou explicar mais ou menos por que esse questionamento sempre vai e volta na minha vida, né? Antes de trabalhar como designer gráfica, eu já trabalhava com arte. E a gente vai chegar nesse ponto, nesse ponto onde você se entende com X profissão, né? Ou, enfim, essas nomenclaturas dentro do meio da arte, do design e da comunicação também, ela é muito abrangente, né? E às vezes a gente se trava por conta da nomenclatura. Então, e ao mesmo tempo a gente pode se libertar e expandir também por conta da nomenclatura, de você assumir essa profissão, de você assumir esse nome, né? Esse papel que você está cumprindo em determinado momento. Então, essa coisa do nome é muito louca, né, gente? Porque ao mesmo tempo que pode te libertar, isso aqui eu tô falando muito focado para a profissão, né, artista, designer, e a gente já vai entrar na discussão sobre arte e design, mas para nosso psicológico, eu acho que é muito complicado essa coisa dos nomes e das nomenclaturas que a gente vai adotando para si, sabe, ao longo do tempo, porque pode dar uma fritura na cabeça, uma confusão, pode limitar, pode te aprisionar. Eu acho que é nisso que eu quero chegar também. Então, quando eu comecei a trabalhar com design, eu lembro que eu comecei a misturar muito os meus processos. Os mesmos processos que eu tinha para criar uma arte, para mim, eu comecei a usar no design. Deu aquele baque, aquele choque de calma aí, eu não tenho tanta liberdade assim para criar. No final, o cliente tem que aprovar, o cliente tem que gostar. Então, no começo, eu comecei a separar um pouco design e arte nesse sentido. O design tem um cliente, não vou ter tanta liberdade de expressão, e na arte eu vou ter total liberdade para eu agir de forma muito mais intuitiva e a aprovação dos outros não vai fazer tanta diferença para o meu processo criativo. Então, antes eu separava arte e design dessa forma muito simples. Só que hoje, pensando bem, né, gente, se a gente for voltar lá atrás na história da arte, a arte também não tinha essa liberdade toda, né? A gente começou a ter liberdade, começou a questionar o que é arte com alguns outros movimentos da história da arte, né? Por exemplo, dadaísmo. O dadaísmo foi um movimento que questionou muito a arte. O que é arte, afinal? Então, a arte até hoje também é o que é arte, o que não é, ou se existe algo que não é arte. Isso é um questionamento, de novo, que não tem resposta. E por não ter uma resposta, não ter uma definição específica, tudo pode ser arte. Então foi meio que esse questionamento que o Duchamp trouxe, ali colocando a fonte, que nada mais é do que um mictório, que ele pegou, tirou do contexto original, é um objeto, é uma produção que a gente usa no nosso dia a dia. Ele tirou esse objeto do seu ambiente ali, colocou em outro ambiente, falou que aquilo era arte e aquilo virou uma arte. Então, assim, óbvio que não é só isso, na verdade a arte está no fato dele estar questionando a arte em si. Então, o que tem e o que não tem valor artístico, como que a gente define isso? Qual é a linha que define isso? Será que existe uma linha que vai definir isso? Ai, calma aí, gente. Essa é a importância desse assunto aqui, porque como eu falo sobre criatividade, sobre arte e sobre design nesse canal, é muito importante você entender o valor daquilo que você está fazendo, porque essas nomenclaturas, essas dúvidas, será que isso que eu faço é arte mesmo? Será que eu posso me considerar artista? Ou será que eu sou designer? Será que isso faz diferença no valor que eu vou cobrar e no valor que eu vejo também nessa obra, nesse projeto, nesse trabalho? Então esse é um assunto sim relevante, que é isso, parece que tá batido, mas ele acaba sendo relevante, porque vez ou outra a gente vai se questionar sobre isso, sabe? Não se esqueça de se inscrever nesse canal, por favor, tá bom? Vídeo toda quinta-feira tá saindo por aqui. Voltando um pouco lá atrás, a gente tinha, por exemplo, no Renascimento, Michelangelo sendo contratado para fazer a Capela Sistina. E ele não tinha total liberdade ali para pintar o que ele bem entendesse. Tinha ali a questão religiosa, igreja, papa,
Obviamente ele não tinha muita liberdade para fazer o que ele queria, mas ele fez com maestria tudo que foi pedido para ele fazer e ele pôde executar muita coisa ali, muita coisa técnica, né? Então às vezes a gente pensa que a arte não se resume só à técnica e realmente não se resume só à técnica, mas lá atrás, no Renascimento, antes, né, de arte moderna e tal, a técnica era muito da arte. Era o que considerava algo de arte. E até hoje tem gente que pensa assim, né? Que a arte é aquele desenho realista, perfeito, muito baseado ali no Renascimento. E acha que a arte moderna é um lixo, né? Tipo, como assim? Isso é arte? Né? Tem até um livro que se chama Isso é Arte, inclusive. E é legal a gente questionar, porque normalmente o que a galera fala? O design ele tem uma função. Ele é projeto, ele é para cliente. Só que a arte também pode ser isso. A arte também pode ser um projeto, também pode ser para um cliente e também pode ter uma função. Então, enfim, é muito louco. Então, o design ele pode ser também arte e o design ele bebe muito da arte. Outra questão também muito falada é que muita gente acredita que a arte ela tem mais relevância cultural. Então, talvez isso se diferencie do design, o que é uma mentira absurda. Lógico que a arte tem sua relevância cultural, demais, mas o design também, ele é muito importante. Ele não é só para comunicar algo direto e específico. A gente tem cartazes soviéticos, por exemplo, que retratam muito da cultura e da história, do contexto de determinado momento. É um registro também, assim como muitas artes também são um registro histórico com relevância cultural. Então, entende como pode ser uma linha muito tênue? E na real, gente, eu acho que depende muito do contexto e da intenção da pessoa que está criando, como ela se identifica. No final das contas, eu acho que é muito mais sobre isso. Mas essa não é uma resposta definitiva, tá? Inclusive, esse vídeo é para isso, é para abrir questionamentos, é para abrir reflexões. O design gráfico, por exemplo, ele realiza diversas funções. Ele vai classificar e diferenciar, ele pode informar, muitas vezes, né? Pôster, cartazes, ingresso, placas na rua, foi provavelmente projetado ali por um designer, as próprias cores, né? Cor vermelha, né? Essas sinalizações que a gente tem na rua, ela é de extrema importância, ela é uma comunicação importantíssima para a gente conseguir se organizar, se estruturar. Então o design está presente nisso também, o design está presente em tudo, se a gente for parar para pensar. Né, ele está na experiência do usuário, então como você vai usar esse celular que você está usando aí, esse computador que você está usando para me ver, também tem muita estratégia dentro do design. E às vezes na arte você não precisa ter essa parte estratégica, você não precisa, ela é subjetiva, a maioria das vezes ela vai ser subjetiva, ela pode ser intuitiva, ela pode ir para vários cantos. Mas o design também pode. Então o design e a arte eles podem sim se misturar e eles podem também ser separados. Agora você pode ter, por exemplo, um design mais artístico, mais experimental. Os posters de festivais de música, por exemplo, eu considero super uma arte. Inclusive tem um artista, eu esqueci o nome dele, gente, mas eu vou colocar aqui. Um artista que fazia muitos posters de bandas dos anos 60, 70, que é super ali psicodélico, experimental. Ele trouxe toda uma nova linguagem para esses posters de músicas que é usado até hoje, né, em festivais grandes aí do mundo. E é, obviamente, parte do design, porque é gráfico, porque tá ali informando as atrações, tem todo um quê também comercial. É um design muito artístico ali. Porque poderia ser muito mais simples se fosse só para comunicar e não tivesse uma expressão além artística, entende? O Andy Warhol, por exemplo, é um artista também muito interessante da gente analisar, porque ele experimentava muita coisa e ele trabalhava muito com as repetições. E essas repetições que ele trabalhava tinham um motivo também, porque ele estava questionando, de certa forma, a fábrica, o consumo. Inclusive, né, o Andy Warhol ficou ali quarentenado, vamos dizer assim, em Nova York, na sua fábrica, que se chamava Silver Factory, e ali ele chamou vários artistas, entre Velvet Underground, enfim, para experimentar ali junto com ele. Ele produziu, né, também o Velvet Underground, fez capa para eles, capa de disco, que a gente vê muito como algo muito voltado para o design. Inclusive tem uma série muito legal na Netflix, que eu acho que muita gente que estuda arte e design já deve ter visto, que é o Abstrato, ou deve estar em inglês Abstract, alguma coisa assim. Eu vou deixar tudo na descrição depois dessas referências para quem quiser se aprofundar. Mas acho que o primeiro episódio fala sobre design gráfico.
E é com uma mulher que fez várias capas de disco, e enfim, muita coisa incrível. E as próprias capas de disco, gente, eu acho que é um tipo de design artístico, onde a arte e o design se mesclam, assim, muito bem. É muito louco, gente. De novo, sem respostas, mas muitas perguntas, muitos questionamentos. Queria falar que dentre a história da arte, a própria história do design, esse questionamento permeia, é uma nuvem, entendeu? Que vai e volta e você não tem resposta. Mas é bom você ter essa reflexão e é bom você pelo menos se entender em que lugar você tá. Por exemplo, hoje, 2022, eu me entendo como artista e designer. E esses dois se mesclam. Espero que vocês tenham se entretido pelo menos com a minha confusão, com o meu caos criativo aqui. E deixa nos comentários a sua reflexão, a sua percepção sobre o que é arte, o que é design. Todos os links estão aí na descrição. E até!